Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham, né, nas nossas lives. É sempre uma alegria, é sempre uma honra e nós estarmos aqui e tentarmos, né, através desses princípios maiores que é o Evangelho de Jesus, darmos um significado mais amplo aos nossos dias, às nossas decisões, às nossas escolhas e às nossas atitudes. Nosso objetivo primário é verdadeiramente trazermos essa questão, num primeiro momento simples, mas tão difícil de ser aplicado, que é o Evangelho de Jesus. E a maioria de nós, nos nossos dias, segue preceitos humanos, segue narrativas humanas e nos esquecemos de fazer aquilo que é prioridade e que é muito simples, a tal ponto que o próprio Jesus, ele reduz, né, toda a lei e todos os profetas em dois mandamentos muito simples, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos, fazermos ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Se cada um de nós analisássemos as nossas condutas, as nossas posturas, as nossas escolhas e fôssemos norteados por essas duas leis que são relativamente simples, a maioria dos problemas, a maioria das situações de conflito que estão acontecendo tanto na humanidade como conosco individualmente não aconteceriam. Por quê? Se amássemos a Deus, saberíamos, né, o que é certo e o que é errado. Se amássemos o próximo, teríamos nós um compromisso muito grande na prática do bem, coisa que isso às vezes a gente não nota tanto nos nossos dias, exatamente pela distância, pelas narrativas, pelo interesse, muitas vezes, né? Interesse esse das questões religiosas, até às vezes, que organizam, né, da sua maneira, e por isso que, como um todo, nós sofremos essa ignorância que nos envolve. Mas o objetivo é exatamente esse, trazermos essa questão primária e simples, que é o Evangelho de Jesus. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Realmente é primária e muitas vezes nós queremos discutir coisas avançadas quando nós não compreendemos o que é básico. Porque qualquer pessoa, independente do que acredita, ela confirma algumas dessas passagens que Jesus nos deixa como caminhos não de... A gente coloca muitas vezes o outro como a resposta, mas é caminho de libertação, né? A, a questão do bem-estar, ela passa por vários processos, não é um só, são vários processos de bem-estar. Físico, emocional, psíquico, espiritual, que eu deixo sempre por último, porque parece que a gente não se dá muita conta da questão espiritual, porém ela é preponderante sobre todas as outras. E a nossa forma de viver, ela é muito mais densa. Então, é sempre do físico para dentro. Então, se acontece alguma coisa fisicamente, nós nos dedicamos mais, nos alertamos mais. Quando que ali é só uma ressonância do que está acontecendo dentro. Mas, dentro disso também, dentro dessa questão evangélica e dessa questão primária e básica que é o evangelho, é uma caminhada individual, né? Porque muitas vezes, e já desde o tempo dele isso é narrado, nós não temos interesse ou força de abrir mão das coisas que compõem a nossa vida. Porque a mensagem
ela trata muito disso, né? De desapego, de mudança. E isso, às vezes, em alguns momentos da nossa vida global, ainda não tem um encaixe que promova isso de forma verdadeira. Então, um ensinamento tão básico, de novo, né? Repetindo, ressaltando essa questão, tão básico, e que ainda nós não conseguimos aprender. Por que será? Até quando nós continuaremos dando mais valor a tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que passa, que é uma ilusão, porque tudo que é tocado, tudo que é visto é passageiro. Assim como o nosso próprio corpo, né? Nosso instrumento, nossa ferramenta de trabalho, ele é passageiro, mas tudo tem uma utilidade, tudo tem um fim, tudo tem um propósito. O propósito é utilizar tudo isso dentro dessa grande obra que é a qual nós estamos inseridos, que nós podemos chamar até de vida, né? Vida é tão complexo também, é tão amplo, e a visão que muitas vezes se dá, ela acaba ficando muito restrita, muito submetida aos limites que nós mesmos colocamos nela, quando ao passo que toda essa narrativa descrita, ela é libertadora, ela é algo que nos aproxima, nos faz entender melhor o mecanismo, a nós mesmos, a Deus, a forma como atua, as leis que nós estamos realmente submetidos, que são as leis universais e leis divinas, e que nós não escapamos dela, acreditando ou não acreditando, as coisas estão acontecendo com todos nós. E não está na hora, já passou da hora, né, de abrirmos um pouco mais os nossos olhos e os nossos ouvidos para perceber. E é necessário muita disciplina nesse processo para poder entender tudo aquilo que está girando ao nosso redor, mas principalmente girando dentro de nós, que é essa força, essa potência que nos canaliza. Nós poderíamos dizer, né, como muitas vezes nos dizem nossos irmãos da espiritualidade, que nós somos crianças no trato das questões espirituais. E isso é perfeitamente confirmado através da análise do Evangelho e através da nossa postura em relação a tudo que nos cerca. Na análise do Evangelho, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, existem duas situações, né? A questão espírito e a questão matéria. Jesus é taxativo nisso. Não tem como servir a dois senhores. E nós continuamos, né, nos apegando nesse lado, digamos assim, nessa margem desses dois caminhos, que é a questão, né, do materialismo, que é a questão do interesse, que é a questão do ter. Então, difícil para crianças, né, tu filosofar, né, tu trocar de repente aquele brinquedo que ela está intertida por uma questão filosófica, por uma questão de pensamento. Então, nós não temos interesse nenhum em largar isso que nos preenche, entre aspas, por uma coisa que nós não temos certeza. E até porque a maioria de nós não criou uma certa base interna que te daria, né, fundamentos para fazer o que tem que ser feito. Ou seja, matar o homem velho, né? O maior inimigo, ele está dentro de ti. Então, tudo isso está bem pautado. E o ser humano, ele não dedica esse tempo. Aí, né, tu mesmo colocaste que parece que isso nunca vai acabar. Mas isso vai acabar e não vai muito longe, né? Porque não tem como tu servir a dois senhores.
E hoje nós estamos, como humanidade, fazendo o quê? Servindo aos nossos interesses, ao nosso egoísmo. E de que jeito a sociedade como um todo se encontra? Numa situação caótica, quase que insuportável, né? Se nós analisarmos números em relação a questões que estão acontecendo, eles são apavorantes. Em guerras, mortes por acidentes, por suicídios, é uma coisa apavorante de como nós lidamos em 2025 com a morte. A morte humana, a morte de animais. Então, isso demonstra o atraso espiritual que nós estamos e que muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, porque como crianças, nós não queremos trocar aquele brinquedo velho que está quebrando e que às vezes, né, vai trazer até problemas, nós não queremos largar aquilo. Nós continuamos a ficar com aquilo enquanto nossos pais dizem, larga isso aí, nós temos outras coisas para fazer, né? E nós continuamos teimando a tal ponto que é o que nós estamos vendo hoje, né? Eu estava até sorrindo aqui, porque eu estava me lembrando que cada vez que fazem um censo, uma das perguntas é a tua religião. E uma grande maioria diz lá, eu sou da religião tal. Só que nós somos todos não praticantes. Sim. Então é só um título que a gente guarda no bolso e a gente continua levando a vida do jeito que a gente bem entende. E se acontecer alguma coisa, eu puxo a carteirinha. Mas não funciona. Sim. A gente não está com a mensalidade paga. A gente não vai conseguir entrar no clube, porque a gente não faz parte dele. Então, é um título aparente, é um título ilusório, mas que a gente acredita que por saber alguma coisa, ou por ter essa credencial, as coisas vão se resolver de uma forma fácil. É claro que sempre existe lugar para tudo, né? Ninguém é desamparado, ninguém vai para o inferno. Isso aí são ideias que plantaram para causar um certo medo. Mas com certeza também não vamos para o céu. Então, se existissem só dois lugares, a gente estaria mais perto do de baixo, não do de cima, pela forma como a gente convive. Porque é muito claro, né? Outro dia ainda comentei, o Livro dos Espíritos ele classifica, a grosso modo, apenas em 3 divisões os espíritos. Os puros, que estão num nível que a gente nem consegue ver, os bons, que também estão alto, Que são aqueles que trabalham perto de nós, e os imperfeitos, que somos nós. que somos nós. Somos imperfeitos por quê? Porque ainda predomina o mal. Ah, mas a gente, todos os dias a gente faz alguma coisa errada. Às vezes, pelo instinto, pelo orgulho, que ainda fala muito alto. Então, enquanto a gente não conseguir organizar isso de uma forma a tirar esse peso, a diminuir essa incidência da nossa predominância, fica claro. Até essa questão do mal, né, Antônio? É uma coisa assim, eu não faço mal a ninguém. Mas isso também está lá no Evangelho. Aquele servidor que enterrou talento, né? Ele não fez maldades a ponto de ser condenado. E sim, pelo fato dele ter enterrado, ele perdeu. Por quê? Porque dentro da lei existe, né, um princípio que é o trabalho. Amar a Deus, né? Uhum. Nós temos a lei mosaica, nós temos Jesus, né? Nós temos a espiritualidade. Então, todos eles trouxeram esses códigos evolutivos ao qual as almas que saíram da fase criança, né, se propõem a serem úteis ao trabalho. Então, ser útil e trabalhar não é não fazer o mal, e sim Produzir o bem. a prática do bem, coisa que nos nossos dias é um tanto quanto difícil, né? Até porque as pessoas às vezes dizem, não, eu não faço isso por culpa dele, do outro, por culpa tua, disso, daquilo. Tá, tudo bem, eles são eles, mas tu, né? Então, o que tu entendeu de tudo isso, se tu está deixando de fazer isso por culpa de um julgamento sem saber onde tu está, né? Porque, na realidade, se nós estamos aqui e temos um certo entendimento, é porque alguma coisa a gente tem que fazer. Tem uma frase de Jesus que é muito interessante, né? Que
que ela vai dentro desse contexto, é que brilha a vossa luz. Então, tu tem uma luz. Utiliza ela, expande ela, clareia com ela, mas a gente às vezes não se dá conta, né? A gente está tão enfiado dentro de si mesmo, preocupado com aquela... Parece que a gente vive dentro de um capacete até. Está tão inserido dentro dos probleminhas diários que todo dia se sucedem, que a gente esquece da potência, da capacidade que a gente tem. Então, Não, eu estava olhando aqui porque... procurando. Não, evangelho neles, né? Não, eu estava pegando o início do capítulo que foi aberto, porque hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro, né? E o capítulo é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Porque eu estava pensando, enquanto nós falávamos, né? Dessa questão assim, a coisa já é... como é que eu vou te dizer? A coisa já é complicada por si só, né? E para melhorar, tem atitudes, então, de irmãos nossos, né, que conhecedores, digamos assim, de uma parte de toda a estrutura, eles vão lá para aquela criança que está brincando, né, com aquele brinquedinho, e ainda dizem para aquela criança, olha, né, eu sei como é que funcionam as coisas, né, eu conheço, então vamos fazer assim, 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 que vai estar tudo certo, mas tu deve compromisso a mim, tu deve reverência a mim, coisas assim. Então, eu digo, o caminho já é difícil por si só, e ainda no meio do caminho, né, é aquilo que Jesus disse aqui há 2000 anos atrás, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, pessoas, veja bem, nós não estamos aqui falando de espíritos, estamos falando de pessoas, espíritos encarnados, pessoas cujo propósito delas é se vangloriarem ou se notabilizarem através de um conhecimento um pouquinho mais sutil e profundo que tem, se colocando num caminho intermediário, né? Entre a dor e o sofrimento e entre Deus, o nosso Pai, né? E aí então eles vêm com essas túnicas, né, lindas e maravilhosas, Coloridas. pregando coisas que não aplicam, que não vivem, mostrando caminhos aos quais eles não conhecem, né? E dando uma certa letargia ao trabalho que tem que ser desenvolvido. Por quê? Letargia eu digo no aspecto de que eles não vão e esclarecem aquela criança do que tem que ser feito para que ela saia desse estágio. Eles querem ficar na posição deles, só que para se manterem na sua posição, eles precisam das crianças que não compreendem. É um domínio. Então eles mantêm elas Uma nessa ignorância, exploração. né? Mantém. E isso acontece muito, né? Então, eu acho que a gente deve ler A parte do Evangelho, né? a parte do Evangelho e depois nós vamos bem no final, que é onde o Alessandro abriu, né? Uhum. A mensagem, né? Sim. E aqui nós vamos ter uma ideia de quanto o Evangelho é simples, né? E é verdadeiro, porque isso aqui É simplório. a gente vê todo dia, né? Na verdade, Sim. é muito atual. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Muito simplesinha, né? Ou seja, Claro. eu tenho umas árvores lá em casa, cara, que já está 4, 5 anos lá, e não estão produzindo, mas depois de muito tempo, e sendo tratadas como as outras, né? E vai acontecer o que com elas? Eu vou cortar elas, porque elas não produzem. Mas às vezes, para tu chegar na questão da produção dos frutos, não é de hoje para amanhã.
né? Então Jesus diz assim, é pelos frutos que tu avalia as árvores. Uma árvore boa não vai dar um fruto ruim. Então, é na obra, naquilo que durante uma vida a gente faz, que tu vai identificar o tipo, né, de pessoas que nós somos. Por isso que ele vincula o coração com as atitudes, né? Porque aquela pessoa boa, ele diz, né? O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira o mau tesouro do seu coração. Porque na realidade as árvores também, elas buscam na terra o mesmo princípio, só que cada uma delas configura, atrás, né? configura aquilo que é o que, digamos, acontece conosco, de uma forma muito simples. Então, num primeiro momento, ele classifica, né, bons e maus. E depois, aí ele vem para o segundo momento, que está lá em Mateus, né, que a gente vai ler. Que tu vai ler. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Depois tem mais um pedacinho. Tem mais uma depois. Não, então aqui, ó, Jesus aqui ele já avança nesse conhecimento. Ele fala que existem pessoas boas e que existem pessoas más, e que cada uma dessas pessoas refletem a sua natureza, o seu processo evolutivo que se encontram. E muitas dessas pessoas, né, que têm uma essência má, né, digamos, que têm uma essência má, mas que estão envolvidos nessa questão material, eles meio que se escondem. Eles meio que, como ele diz, né, eles são cobertos por peles de ovelha e são lobos rapaces, ou seja, lobos muito inteligentes naquilo que fazem, né? Então ele coloca o quê? Ele coloca desse cuidado que a gente tem que ter, que essas árvores, né, que produzem os maus frutos e que seguem uma natureza, e se adaptando ao meio, que é a questão material, elas se colocam numa posição de mando, de liderança, digamos assim, de postura, né? Se mostrando, diz, olha, né? E aí Jesus, mais uma vez, vai pela questão simples. Ele diz assim, que é pelos frutos que tu avalia as árvores. Só que às vezes esse julgamento, essa compreensão, ela só vai acontecer depois de muito tempo, né, Antônio? Que é aquilo que te falei. Que aqui nem está no próprio Evangelho de Jesus. Chega lá o servo lá para o Senhor, digamos, né? Ele diz, é o segundo ano que aquela árvore lá não está dando frutos. Aí o Senhor diz, cavoca bem ao redor dela, deita adubo, estrume e tal, né? E observa, se no ano seguinte ela não produz nada, corta e lança no fogo. Vamos botar outra ali. Exato, vamos botar outra que ocupe esse lugar e que seja útil à obra. Então, por isso que a gente coloca que o Evangelho é muito simplório e ninguém quer, porque ninguém quer assumir essa questão simplória. Por quê? Porque nós, seguindo essas narrativas, até desses que se dizem, né? Cara, eles nos vendiam as indulgências, nos vendem, né? Enfim, e isso é verdadeiro? Não, isso é uma mentira. Mas como é que nós sendo crianças, né? Como é que tu vai entender que o cara está mentindo, sabendo nós que ele está com aquela pele de ovelha tão lindo e tão maravilhoso na frente de um movimento, né? E hoje é complicado isso aí. Hoje tem os falsos profetas na web, né? Se mata louco? Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, não, mas que mal ele está fazendo, ele está divulgando informações que ninguém sabe. Sim.
que mal tem isso, mas a pergunta é o contrário, é que bem tem isso. Pô. Não. Qual é a finalidade Sim. de algumas Não, conversas? Cristo vai voltar e resolver tudo. Ah, Cara, tu chega para uma criança e tu diz assim, não te preocupa, não precisa tu fazer nada. Não faz nada, que aqui de um tempinho vai vir alguém e vai resolver tudo o que tem que ser feito. E tu não precisa estudar, tu não precisa trabalhar, tu não precisa fazer nada, que ele, com o seu poder, ele vai transformar todas as coisas. Meu, deixar esse mundo habitável. Perfeito. Ah, e aí, então, eu tô fora, porque eu não faço parte disso. Não, mas eu digo, né? Eu acho que, claro que hoje em dia nem as crianças não acreditam mais nisso, quase. Mas eles estão desenhando esse papel. Então, de uma forma... Castigo público. Exato, e de uma forma sutil, eu, como criança, é aquilo que eu quero ouvir. Uhum. Entender? É o que me agrada, exatamente. O que eu quero ouvir é isso, é eu continuar aqui e que deixar para amanhã, depois... Fazendo tudo que eu faço, continuar nessa entendeu? Nessa mesma Né? ordem. E a questão do trabalho, a questão de eu me posicionar, a questão de eu me transformar, a questão de eu largar esses hábitos, né? O que acontece? Isso aí, vamos deixar para depois. Tá. E mais, né? Vamos confiar nesses que nos prometem, né? E verdadeiramente eles que nos prometem dizem que tudo vai ser resolvido. Mas é balela, isso aí é balela. Isso aí é... Até porque a história conta é isso conversa. inúmeras vezes, né? Né? E aí, então, e aí ele, olha como é a construção dos próprios textos. Olha o terceiro, então, o que diz Jesus no terceiro. Guardai-vos de que alguém vos seduza, Seduza, né? porque virão vários sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não o creeis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Está lá no Evangelho de São Mateus e São Marcos esse aqui. Não, seduzir os próprios escolhidos. Então imagina o que não acontece com as crianças. Sim, os que estão só brincando. Porque aqueles que estão tentando acordar, eles serão seduzidos, né? Pelos prodígios. Pelos prodígios. Sim, pelas essas narrativas, entre aspas, fundamentadas. Narrativas, entre aspas, né? Que está lá, ó, e são verdadeiramente narrativas. Mas olha a construção, né? Nesses três textos que foram tirados. O bem e o mal manifestado, né? O mal maquiado, né? Que é, né, os falsos profetas que vêm com pele de ovelha. E para melhorar, ainda eles se utilizam, né, da figura de Cristo, da figura do próprio Evangelho, né? Porque ele diz, haverá falsos cristos e eu sou o Cristo, ó. Eu sou. Né? Então, quer dizer, e ainda vão se tomar por, né? Tipo, tu vai lá naquela criança e tu diz, ó, eu sou o pai de família, né? E eu vou resolver o problema para ti. E aquela criança, muitas vezes, né, sem... Confia. Sem... E fica naquela normose, né? Eterna, que às vezes te mantém nisso. Então ele diz, ó, se alguém vos disser, eu estou aqui, está aí, não creiais, né? Porque haverá falsos profetas e falsos cristos, que farão grandes prodígios e coisas de espantar e seduzir a muitos. Então, são tempos exatamente que a gente está vivendo isso, porque é muito atual isso, tanto pela questão da maldade, que se manifesta e se desenha em todos os níveis, como na questão da própria caridade, né? Ó, a caridade de muitos se resfriará. Por quê? Porque muitos... vendo o que está acontecendo... Exato. Se encolhem, não medem força. E na realidade... Desanimam. Ele diz, ó, mas será salvo aquele que perseverar. Ou seja, mesmo frente às dificuldades, mesmo frente a coisa,
tu tem que produzir frutos. Tu acredita no quê? É aquilo Porque que se tem tu que não entrar. produz frutos, tu é nulo. Uhum. Se tu produz frutos maus, uma planta ruim que vai ser queimada. Agora, se tu produz frutos bons, haverá aqueles que virão comer junto a ti, né? Então, Tá fazendo um trabalho. e muitas vezes a gente se anula nessa questão de ficarmos Tirando pedra, só. também, né? Julgando e às vezes não fazendo nada, tipo a nível de produção, a nível de compromisso com o bem ou com aquilo que nós temos dentro de nós, né? E aí, o... Tem passagens muito interessantes nesse capítulo aqui. ele é... Muito interessante. E aí, bem no final, então, que foi onde que abriu o Alessandro, tem uma passagem, isso há 2000 anos antes de Jesus, né? Que é Jeremias. Jeremias, um profeta do Jeremias. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jeremias, ele fala isso aqui, ó, e é muito profundo, muito interessante. Como é que os caras sabiam disso naquela época? É, né? Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor o disse: vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção dos seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Segurei. Não escuteis, né? Ou seja, haverão sempre falsos cristos, falsos profetas, né? E eles divulgam as visões que eles carregam dentro de si, Sim. que são narrativas particulares Deles, que eles se identificam, Uhum. né? E às vezes a pessoa está blasfemando e ela vai lá ela diz, vós tereis paz. É mentira, Sim. né? É mais desejo do que verdade. Né? Todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, ou seja, falam uma coisa e vivem outra, aí ele diz, não vos atingirá o mal. Eu li aqui semana passada Tiago 5,16, né? Que ele dizia para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, né? E que se nós não fizéssemos isso, ou se nós fizéssemos isso, nós teríamos a cura. O que é o problema, a doença? É um mal que se instala. Mas ele vem da onde? Ele está dizendo aqui de onde vêm os males. Através das nossas atitudes erradas. O mau fruto ele só vai surgir a partir de uma má conduta, né? E toda má conduta ela vai ser, digamos assim, punida, entre aspas, né? Então, por isso, essas pessoas, elas criam tudo isso. Aí ele pede, mas quem deles assistiu o conselho de Deus? Quem ouviu o que ele disse? Então, qual dessas pessoas verdadeiramente estão conectadas com o princípio da coisa? Que veja bem, Antônio, não é difícil de entender. Entender? Só que nós queremos que eles nos dizem, continua assim. Eles querem que eles aprovem aquilo que eu estou Exato, fazendo. exato. Só que enquanto eles aprovam, eles se promovem. Enquanto eles se promovem, tu, ao invés de mudar, às vezes tu avaliza ele, né? Continuo no mesmo patamar. E aí ele continua. Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão seduções dos seus corações? Sim, invenções criadas, né? Sonhei, sonhei. Coisa dele, é. Sim, coisa dele. Quando que a lei, Sou o iluminado. princípio, a coisa é muito simples. A coisa é simples. E se tu é o representante da lei, primeiro tu tem que viver a lei. Enquanto que, na maioria das vezes, a gente aplica a lei para os outros e para nós não. E enquanto representantes, eles atenuam a própria lei, né?
Se, pois, esse povo, ou um profeta, Isso é ou para um todos nós. sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Olha a resposta. Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Está lá em Jeremias capítulo 23. Não, porque eles chegam, né, com a pele de cordeiro e Os te bons. pedem, né? o que- Antônio, qual é o fardo do Senhor? Que tipo de problema tu está enfrentando, né? E aí tu te abre, aí eles, não, é assim, assim, assim. Eu digo, oh, que interessante, vou te agradecer por isso. Conquanto que na realidade, né, não é isso. Não, né, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Está tudo organizado, né? Então, por isso que ele diz, ó, vós o lhe direis, vós mesmos sois o fardo. É tu que me pesa, Uhum. né? E eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Então, quer dizer, para tu meio que te livrar. Mas é o que vai acontecer, né? É o que vai acontecer. Com o tempo, essas narrativas elas não vão mais fazer eco dentro de cada um de nós, e cada um de nós, por boa vontade, vai buscar a lei, buscar a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, cada um, através de uma vivência interna da verdade, que é simples, muito simples, tu vai te colocar numa posição de trabalho, né? Numa posição de, de lida. E vamos ler essa outra parte também, que Agora a, vem a explicação, a né? explicação. Através de Esse, uma esse que mensagem nós lemos está espírita. lá em Jeremias, ó. Uhum. Está lá em Jeremias. Agora vem a explicação com uma mensagem espiritual. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus falando por sua boca disse: é a visão dos seus corações que vos faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram? Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Último título, último texto do capítulo, esse aqui, né? É o último texto do capítulo. E ele separa, né? Ele vai para a questão crianças, né? Que, digamos assim, isso tudo ainda acontece porque o povo, né, tem uma fé simples. Então, ele acredita, Acredita nos mais. né?
E os outros meio que se impõem nesta questão. Sonhei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem cada coisa que eu vejo também de pessoas até que se dizem espíritas na internet, que é uma... Mas eles, né, tudo certo, mas dizem coisas assim terríveis, que só levam... Eu já falei aqui na rádio, eu acho, uma vez, que nós fomos num evento onde que o cara profetizou lá que ia ficar 3 dias. Então nós acumulamos comida, água em casa. E faz tempo isso. Faz mais de 20 anos. E estão dizendo agora que vai acontecer de novo. Requentando as mesmas histórias. Exato. Então, e aí o povo, no medo, né, se agarra naquilo que pode. No pânico. E se tu é uma criança, né, tu não entende, tu vai te agarrar em quê? Tu vai te agarrar no pouco que tu tem, né? Então, ele fala isso no primeiro momento, na questão, né, do Antigo Testamento. Uhum. Mas vem João e dá um passo, né? Porque João, ele diz, ó, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se eles são de Deus. Ou seja... De novo os frutos, né? Exato. Por quê? Porque, na realidade, tu encarnado, tu é um espírito. E tem os espíritos desencarnados, né? E, como eles não estão mortos, eles seguem os seus anseios, os seus objetivos, os seus desejos. E eles encontram, nesses encarnados, ferramentas. Como um bom espírito encontra num coração de uma mãe bem intencionada, uhum, né? A porta para, de repente, semear, né, aquela questão necessária para o cuidado da família ou do filho, a nível de fé, paciência, coragem e assim por diante. Até a nível de intuição. Enquanto que o contrário também acontece. A partir do momento que tu te diz, né, e aí vem Allan Kardec depois, me diz o que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda, aí tu te enverga como o cara, e tu é dos grandão, o que tu tem atrás de ti? Uns grandão que nem tu. Isso é uma dificuldade que o ser humano tem, né? De tu tem um grandão que nem tu. Para saber o que está junto com ele, porque a gente sempre se acha melhor do que a gente é. E aí não entende por que tem essas companhias negativas. Não, e o que às vezes eu até digo, né? Quando eles pedem lá para João Batista, aí ele diz, eu vim aplainar os caminhos do Senhor. E eles são tão, digamos assim, fechados no fanatismo deles, que eles acreditam que estejam aplainando os caminhos, que estejam dando assim uma prerrogativa, uma questão anterior ao acontecido, para auxiliar aquelas pessoas para resolver o problema delas, enquanto que, né, elas estão, digamos assim, mais atrapalhadas do que os outros. E esse fanatismo delas... Elas estão se distanciando, né? Exato. Daquilo que a gente falou no início, que é o básico. Que é o básico. E o básico ninguém quer, a gente quer mais contar história. Então, o que eu sempre questiono é isso. Eu disse, né, o que bom essas informações trazem. Porque elas, enquanto a gente está comendo daquilo ali, a gente está distraindo o essencial. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu preciso. Eu estou anulado. Porque eu estou escutando algo que vai escurecer 3 dias. Isso aí está toda hora, né? Não, se utilizam dessa informação frequentemente. E pode ver que uma criança, às vezes, ela vive muito na promessa, né? Porque ela até acredita. Sim. Ela tem uma inocência. E ela tem uma vontade. E aí tu promete e ela acredita. Pela inocência dela. Agora, se ela tiver um certo discernimento, ela vai dizer, tchê, contra a outra, né? Sim, essa aí é velha. Sim. Então, isso também denota, né, essa nossa ignorância, né, que verdadeiramente somos crianças espirituais. É que nem eu digo, e quem sou eu, né? Mas enfim, que nem os livros dizem, os nossos aqui, que é da questão da espiritualidade, né, que lá de Allan Kardec que trouxe, que é o codificador, né? Ou seja, se tu não colocar uma palavrinha no teu dicionário que é reencarnação e entender como é que funciona, tu vai ser manipulado por muito tempo. Por muito tempo. E tu vai ficar, digamos assim, na fase de infância
também por muito tempo, né? E a escola continua. A escola tá indo para frente. Quer acompanhar? Termina um ano, começa outro. Estuda, te dedica. Não quer? Vai ficando. Mas é bem isso, a questão Porque essa reencarnatória história de um possibilita, céu e um né? inferno é uma baita mentira para crianças. É uma grande alegoria. É mentira não, porque eles acreditam nisso. Sim. Então eles não mentem, né? Mas eles fazem narrativas, entende? É uma simplificação muito grande do Exato, lado espiritual. né? Então quer dizer, enquanto que existem outras questões e que são razoáveis, que são palpáveis, que dá para entender como é que funciona tudo isso, né? Da não existência do inferno, da não existência das penas eternas. Isso sim é um grande engodo, né? Uma grande mentira, as penas eternas. Entende? E tem aqueles que acreditam. Eu me lembro que eram bem criança, né? Isso é para descontrair um pouco, para nós encerrar. Tinha um amigo meu que ele tinha uma amiga e ela se aproveitava, né, dele enquanto criança e para que ele ajudasse, trabalhasse e tal. Aí ela dizia para ele, ó, tá vendo aquela aranha lá? Eu vou mandar ela te pegar se tu não fizer o que eu te digo. E ele, pobrezinho, ele acreditava, Apavorado. ficava apavoradaço e fazia. Nós estamos quase nisso, de acreditar que aquela aranha, Vai me pular em cima. pelo poder dela, vai me pular em cima e vai, né, trazer algum problema para mim. Mas felizmente, nós temos o Evangelho, felizmente nós temos a nossa consciência e, digamos assim, feliz aquele, né, que bota a mão na charrua e não olha para trás. Ou seja, né, como dizia Jesus, toma a tua cruz e siga-me. Então quer dizer, feliz daquele que sente o que tem aqui dentro desses livros, que sente o que está no Evangelho de Jesus e que se propõe a uma caminhada, né, de libertação dentro de uma proposta amorosa, de uma proposta espetacular, que é, né, muita vida, vida em abundância, como diz Jesus, que é a promessa de Deus nosso Pai, e que está reservada àqueles que acreditam, àqueles que lutam, ou seja, àqueles que fazem, ou seja, aqueles que frutificam. Um grande abraço. Obrigado a todos. Mais essa companhia. E até sábado que vem. Obrigado.